Eu sou Alberto Gomes, o seu host aqui do PCcast, e vamos para a gravação de mais um episódio. Hoje é um episódio especial, né? Contamos aí com a presença do Hugo Damaso, da Colil Construtora. Daqui a pouco ele vai se apresentar para a gente, né? Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? Grupo Century Segurança, Live Portaria Remota, é um grupo que já está há 20 anos no mercado aí fazendo a diferença em segurança e tecnologia. A Netos, administrador de condomínios, uma empresa que já vem fazendo também a diferença no mercado há bastante tempo, sempre com inovações e com um profissionalismo imenso. Sabe aquela tranquilidade de saber que se acontecer algum imprevisto no seu condomínio, você tem uma equipe pronta para resolver com responsabilidade e eficiência? Portaria, piscina, quadra, salão de festas, tudo limpinho e em perfeito funcionamento com tecnologia de ponta e gestão profissional. Há 37 anos, a Netos constrói uma história de credibilidade, transparência e excelência na administração de condomínios em Maceió. Enquanto a gente cuida de tudo isso, você só se preocupa com o que realmente importa: viver bem e receber bem. Se você busca parceria com quem realmente entende do assunto, entre em contato conosco agora mesmo. A R2 Distribuição, né, que nos abraçou aqui nesse projeto também, né, com patrocínio. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 Distribuição. E ao Tiago Correia, né, consultoria. Também uma pessoa que entende muito da área condominial e faz toda a diferença. Obrigado aí aos patrocinadores. Agora sim, começando o nosso episódio de hoje, convidado especial aqui, Hugo Damaso, da Colil. Hugo, cara, nós já nos conhecemos há bastante tempo e já temos participações em vários projetos aqui, né? Projetos aí, inclusive de destaque, né? Eu vou deixar um espaço aí para você se apresentar, né? Quem é o Hugo? Hugo, quem é o Hugo? Maravilha. Roberto, obrigado aí pelo convite. Tá aqui batendo papo, trocando experiência com você. Sou engenheiro civil. Atualmente estou como diretor da construtora Colil. Estou já aí há 18 anos na construtora. A construtora é uma empresa que atua apenas no mercado imobiliário aqui de Maceió. Uma empresa que já está há 47 anos no mercado, uma empresa familiar. E vem se destacando bastante aí nos últimos anos. Acho que nos últimos 15 anos, uma empresa que teve um destaque bem relevante no mercado imobiliário de Alagoas como um todo, né? Trazendo grandes empreendimentos bastante expressivos aí para o nosso mercado. É uma empresa de destaque também nas últimas premiações do Prêmio Master, né? Ganhou bastante premiações. Então isso mostra que realmente a nossa empresa aí vem se destacando muito no cenário imobiliário. Não, realmente você se destaca bastante e é sempre com soluções fora da caixa, né, Hugo? Sempre com propostas de inovação, sempre com novidades interessantes. Hugo, quando foi que você se sentiu atraído aí pelo mercado da construção civil? Quando foi que você se identificou no colégio de cara, eu vou seguir engenharia? Foi influência de familiares? Foi uma coisa que foi uma decisão tua? Como é que foi esse começo, esse início? Desde que eu me entendo por gente, eu de certa forma tenho alguma ligação com a construção civil, né? Meu pai, ele atuava, ele tinha um depósito de material de construção, então assim, eu era na Barra de São Miguel, então muito moleque, quando ia passar minhas férias lá, aproveitava, dava uma força lá, trabalhava junto com ele, isso eu muito moleque ainda, né? E ele construía umas casas também, eu participava dessas construções das casas, como curioso, na verdade, assim, acho que lá desde os meus 7, 8 anos aí, eu sempre curioso, sempre assim, fui entusiasta e desde esse momento eu botei na cabeça que eu ia seguir nessa carreira de engenharia civil, né? Vai se formar em quê? Eu vou fazer engenharia civil. Então, era um sonho aí desde moleque e aqui estou eu hoje, né? Tu era bom aluno? Rapaz, vamos lá. Você estava na frente, no meio ou no fundo? Não, eu não era um CDF, eu era um cara assim que eu podia dizer que eu passava meio desapercebido, né? Eu nem era aquele mais interessado, também não era o do fundão, então assim, eu sempre
nunca fiquei em recuperação, então era um aluno aí que Massa. passava um pouco despercebido, né? Isso na fase de colégio. Na faculdade teve algumas coisas mudaram um pouquinho aí nessa trajetória e eu acho que na faculdade eu comecei a mudar um pouco o meu perfil, né? Então, assim, eu era conhecido como chato, porque, assim, tiveram alguns acontecimentos na minha vida aí que fizeram que eu amadurecesse muito, né? Na verdade, quando eu estava no meu 3º ano, eu tinha 17 anos, meu pai, ele, assim, que era o arrimo da família, minha mãe, na verdade, assim, não trabalhava, apenas cuidava dos filhos. E meu pai, ele teve um câncer e com muito pouco tempo ele veio a falecer. Então, assim, pra gente foi um baque muito grande, assim, pra família, porque, além de tudo, né, além de perder um pai com a idade dessa e tal, desestruturou toda a nossa família, né? Porque ele era todo o sustento da família, ele tinha diversas empresas, então mexia com cana, era sócio de uma fábrica de caixa d'água, de fibra, tinha material de construção, tinha a sociedade de uma gráfica, então assim, mexia com tudo. Então, pra gente foi muito complicado, né? Então eu tive que aos 17 anos ser emancipado e a partir dos 17 anos eu assumi os negócios da família, né? E aí, assim, tive que tomar diversas decisões aí nesse processo. Era uma época bem difícil aí que a gente estava vivendo. E, assim, depois de alguns anos, eu comecei, assim, a achar que eu estava no caminho errado, assim, eu não estava feliz. Trabalhando muito. Aquela encruzilhada ali ficou com a dúvida. Porque, na verdade, assim, eu perdi minha adolescência, vamos dizer assim, né? Então, assim, enquanto todos os meus amigos estavam ali iniciando a faculdade, vivendo suas vidas, namorando e tal, eu estava numa vida que era só trabalho. Então, assim, só pensava em trabalho. Era de manhã, à tarde e à noite. Então, totalmente diferente de um moleque com 17 anos, né? Então, depois de alguns anos nessa toada ali, todos os dias, eu vi que eu estava indo por um caminho que não era o caminho que eu queria. Então, assim, eu decidi começar a entrar na faculdade, começar a estudar. E aí, isso na época já... com o apoio da minha atual namorada, que hoje é minha esposa, né? E aí ela começou na arquitetura e disse, você sempre quis fazer engenharia, por que você não pensa em fazer a faculdade? E eu naquele momento disse, rapaz, eu não consigo, não tenho tempo, minha vida é uma loucura, não consigo fazer isso. Mas ela ficou ali do meu pé, sempre falando, eu acho que para você, eu sei que seria muito bom para você e tal, e terminou que vamos lá, vamos começar. E assim, logo no início eu me identifiquei muito com aquilo, né? Eu digo, rapaz, esse é o caminho que eu quero seguir. Eu preciso de uma formação, eu acho que é muito importante esse conhecimento. E aí eu terminei indo por esse caminho. Com o passar do tempo, a gente foi organizando as empresas. Algumas a gente saiu da sociedade, outras a gente arrendou, vendeu. Então terminou que a gente se desfez de tudo e eu fiquei focado exclusivamente no estudo, né? Então, assim, aí é um outro Hugo. Então, assim, na faculdade, realmente, eu digo que eu me dediquei bastante. Eu era conhecido ali como o chato da sala, né? Era o chato. Até hoje, meus amigos falam. Porque, assim, o que é que eu tinha na cabeça? Para mim, a engenharia era estrutura. Então, assim, hoje a gente vê que a engenharia, na verdade, tem diversos caminhos que a gente pode seguir. Exato. Mas, para mim, eu entrei em estrutura. Não, eu tenho que aprender eu tenho que saber fazer o cálculo de um pilar, de uma laje, de uma viga. Então eu tinha isso na cabeça, porque assim, como a gente construía algumas casinhas ali, e a gente tinha essas interações aí com o calculista, com o engenheiro e tal. Então assim, eu queria aprender a fazer aquilo. E no decorrer da faculdade, eu comecei a ver que talvez eu saísse da faculdade sem saber calcular um pilar, uma viga, uma laje, porque assim, a gente tem diversas áreas ali na faculdade, e essa matéria especificamente, eu não tive na faculdade a ênfase que eu achava que deveria ter. Entendi. Então, eu terminei assim, focando muito nisso, ou seja, eu estudava por fora, então não era muito comum isso acontecer. Acho que desculpe interromper, mas acho que é a matéria que traz mais responsabilidade, né? É o maior peso nas costas, assim, essa estrutura ela precisa ser suportada por alguma coisa, então são decisões de extrema responsabilidade, né? Então era isso que você queria... A grande maioria dos meus colegas de faculdade, eles queriam ser gestor de obra. Então, acho que talvez 70% dos meus colegas de faculdade, eles queriam ser gestores de obra. E eu não tinha essa vontade, na verdade. Eu queria fazer cálculo estrutural, meu sonho era colocar um escritório de cálculo estrutural. E aí, assim, eu tinha que botar na cabeça que assim que eu me formar, eu ia fazer algum tipo de especialização, mestrado, alguma coisa ligado nessa área para poder voltar com essa base. E aí, assim, quando chegou o período dessa matéria especificamente, eu não tive uma experiência muito boa ali. Então, assim, eu realmente precisei
estudar por conta própria e tal, e tive algumas dificuldades nessa matéria especificamente, e fiquei um pouco frustrado. Então, assim, eu terminei a faculdade frustrado especificamente com isso. Assim, poxa, não estou preparado para o que eu imaginei que eu seria quando terminasse como engenheiro, né? Então, assim... Mas aí a vida vai moldando a gente, né? Aí vão acontecendo as coisas e a gente vai mudando os caminhos, na verdade, né? Legal. Terminou que realmente eu fui para São Paulo, fui fazer uma especialização lá, era um programa lá na USP que chamava PES, ainda existe essa especialização, muito bacana. Qual era a assim. especialização, Hugo? Especificamente em cálculo estrutural. Ainda em cálculo estrutural. Em cálculo estrutural. Então, eu fui lá, eram 2 anos de especialização. Então, fui morar em São Paulo. Também uma mudança muito grande aí em tudo que eu estava acostumado, né? Fui focado em estudar. Eu digo, eu não vou trabalhar, eu não vou estagiar, eu vou só para estudar, vou me dedicar a isso. E aí fui e também, mais uma vez, mudaram os caminhos, né? Assim, com muito pouco tempo, né? Essa época que eu me formei, a engenharia, ela estava muito em alta. Então, assim, quase que todos os meus colegas de faculdade, quando se formaram, todos saíram empregados. Alguns foram trabalhar fora da cidade, outros foram trabalhar até em outros países. E muitos ficaram aqui nas construtoras locais. Você tinha ideia de ficar em Alagoas sempre ou pensava em... Não. A ideia era... Não tinha limite? Voltar. Não, a ideia era voltar. A ideia era voltar. Era terminar lá os 2 anos e voltar o mais rápido possível. Para então, trabalhar assim, com cálculo. Trabalhar com cálculo estrutural. Então essa era o meu plano, né? E aí, assim, com pouco tempo na faculdade, lá a faculdade era à noite, eu aluguei um apartamento ali pertinho da faculdade e tal, era em Pinheiros. E aí, conversando com os amigos, né? Os amigos lá, rapaz, olha, você precisa começar a trabalhar no escritório de cálculo, senão você não vai aprender. A teoria só não vai lhe ajudar. Se você realmente quer seguir para ter um escritório, vá trabalhar no escritório de cálculo estrutural. Eu digo, não, vamos deixar para o segundo semestre. Primeiro semestre eu vou me dedicar e realmente aconteceu isso. Passei o primeiro semestre ali só focado em estudar. Eu ia de manhã para a faculdade, ficava na biblioteca, de manhã à tarde e à noite era aula e voltava para o apartamento e no outro dia começava a rotina tudo de novo, né? E aí o que acontece? No segundo semestre, então assim, eu tive um desempenho muito bacana no primeiro semestre, a turma até brincava, meu apelido lá era Maceió, eu disse, rapaz, o Maceió... Maceió não é fraco não. O Maceió é desenrolado. Porque eu estava ali focado só em estudar e a grande maioria dos outros ali, eles tinham as atividades deles normais, tinham os trabalhos dele e tinham que dividir com os estudos. E no segundo semestre, assim, depois de muita pressão de alguns amigos, ó, vamos no meu escritório lá onde eu trabalho, o pessoal tá precisando, vamos ver lá se você gosta. E belo dia eu resolvi aceitar esse convite e disse, ó, vamos lá, eu vou lá conhecer esse escritório e eu vou avaliar. Está certo. Aí esse escritório era bem longe de onde eu morava, na verdade, era em Diadema. Então, assim, era uma rodeio gigante, era do outro lado, era fora de São Paulo, na verdade, né? Mas terminou que eu fui lá e quando cheguei, fiz a entrevista e disse, vamos começar a trabalhar hoje. Eu não estava pronto, assim, eu com medo, eu digo, poxa, eu não tenho essa expertise de começar a projetar. E aí ele brincando, foi uma brincadeira, mas que foi uma verdade, só, eu tenho uma casinha de um cachorro que você vai fazer o projeto dela. Eu pensei que era brincadeira, mas realmente era uma grande mansão, assim, era uma casa gigantesca e tinha um canil na casa que era todo em estrutura em concreto armado e foi o meu primeiro projeto em concreto armado ali, e ainda meio inseguro para fazer isso. E assim, com o passar do tempo, legal, a gente começou a vindo novos projetos, foi mudando e tal. Nesse começo, tu se identificou, tu já começou a... Cara, não é isso... Não, eu continuava achando que era isso. Eu digo, isso que eu quero fazer. Assim, realmente mergulhei de cabeça. Tem um programa muito conhecido nessa área que é o TQS. Logo, assim que fui para São Paulo, eu comprei, fui conhecer a TQS. A gente tinha aula de TQS na faculdade. E era muito bacana lá na especialização. E eu digo, é isso que eu quero fazer. Realmente me identifiquei muito. Final de semana, a brincadeira, a diversão era brincar com o TQS. Quanto tempo nessa empresa, Hugo? Eu passei lá 1 ano e meio. Não, passei 1 ano lá. Passei 1 ano lá. E assim, só saí porque aconteceram algumas coisas que eu tive que voltar um pouco antes de realmente conseguir finalizar a minha especialização, né? Entendi. E aí, assim, nessas minhas indas e vindas, né? Então, eu vinha sempre para Maceió, tinha namorada, tinha família e tal. E nessas indas e vindas, eu tinha noivado, tinha acabado de noivar, depois de um certo tempo. E aí o Gilson, que é o fundador da empresa, vai, não vai, ele dizia, rapaz, o que é que você está fazendo aí? Eu acho que não tem muito futuro você ir por essa área, eu sendo você, eu pensava em construir e tal. E eu digo, não, Gilson, é isso que eu quero e tal. Depois de muita conversa, ele terminou assim, me convencendo a voltar e a gente iniciar um projeto novo. Porque assim, tinha um empreendimento, ele nunca trabalhava com imóvel, com financiamento bancário. Então a ideia dele, o projeto dele era o seguinte, olha, você vem para cá e a gente vai iniciar um projeto do zero, você vai fazer toda a parte de concepção do empreendimento e tal, e vai
Gericar a empresa, que na verdade gericar é como se você fizesse um cadastro na Caixa para poder estar habilitado a fazer esse tipo de empreendimento. E aí eu passei todo o processo, a gente fez esse trabalho e tal. Quando estava tudo pronto para a gente lançar o empreendimento, ele fez as contas lá e disse, rapaz, eu não vou fazer com financiamento bancário não, porque estou vendo que não compensa. Vamos fazer de forma tradicional mesmo, vamos lançar e vai dar certo e tal. E aí terminei começando lá como engenheiro de obra. Isso foi teu início na Colil? Isso foi meu início na Colil. Já era Colil o nome? Já era Colil, já. Colil tem 47 anos, né? Então foi fundada construtora Lins Irmãos Limitada. Ele fundou logo no início, ele e o irmão dele. Mas o irmão dele, acho que na primeira casa que eles fizeram, já saiu da empresa e ele continuou com a empresa sozinho. E aí sempre começou fazendo casinhas, depois de casa começou a fazer preguinhos, caixões, sempre na parte alta da cidade. E quando eu cheguei na construtora, ele estava iniciando os primeiros empreendimentos aqui na parte baixa, né? Fazendo os primeiros prédios. E aí eu comecei como engenheiro de obra mesmo ali, e assim, com pouco tempo, eu acho que eu fui... eu digo assim, que eu tenho uma característica, eu sou muito curioso, né? Então, se você perguntar qual a sua característica principal, eu digo, curioso. Também sou muito curioso. E assim, essas curiosidades eu queria saber o porquê de tudo. Então, Perfeito. assim, tudo porquê. E nesses porquês eu terminava dizendo, eu acho que melhor a gente, se fosse por outro caminho e tal. Acho que também que aí fui me destacando e hoje eu tô como um diretor da empresa, né? Então, assim, toda a parte de concepção, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, meu maior prazer hoje é fazer isso, assim, é pensar o empreendimento do zero. Então, assim, eu adoro viajar, gosto de trazer novidades para cá. Então, assim, hoje eu acho que eu imprimi essa característica na construtora, né? Então, a Colil, ela é uma empresa inovadora, ela sempre todo empreendimento tem alguma coisa diferente. Eu digo assim, que eu não gosto de fazer uma linha de produção, ou seja, você vai ver que nossos empreendimentos nunca são uma cópia do outro. Então a gente Exato. sempre está ali inovando, sempre está trazendo novidades, mudanças. Me identifico bastante. Gosto muito de fazer projetos com a Colil, né? Com você, principalmente, que você desafia a pessoa a sair da caixa, realmente a evoluir. Quando foi o primeiro projeto que você disse assim, cara, esse projeto já vai começar a ficar com a minha cara? Qual foi aquele divisor de águas dentro da Colil? Falando de projetos, né? Uhum. Onde ele vinha com aquela linha de projetos, você faz, cara, esse é diferente. E esse aqui foi o meu divisor, ele começou a ter muita influência minha no projeto. Qual foi esse? O primeiro empreendimento que realmente assim, marcou assim, uma mudança na empresa foi o Edifício Armani. Então, o Edifício Armani ele foi um empreendimento onde assim, eu trabalhei do início ao fim dele, né? Então, toda a fase de concepção, eu participei de toda a concepção, da aquisição dos terrenos, negociação, então tudo participei do início ao fim. Então, assim, do Armani para frente, eu acho que a empresa ela começou a ter uma cara um pouco diferente, né? Então, ou seja, começou a imprimir um pouco dos meus pensamentos, né? Então, assim, justo me deu essa liberdade, toca aí. Eu acho que assim, já tinha feito outros empreendimentos na empresa, mas não ainda exatamente do jeito que eu queria que fossem, sempre queria mudar alguma coisa, fazer uma coisa diferente, e a partir desse momento ele meio que, eu acho que eu não preciso mais estar mexendo com isso, então acho que aí você pode tocar daí para frente sozinho, sem ter essa interferência, né? Então realmente o Gilson não se envolvia mais na parte de projetos, ficava mais ali na retaguarda, na parte de compra de terrenos, muitas vezes de vendas de apartamentos e tal, e aí daí para frente a gente começou realmente a mudar um bocado de coisa, né? É engraçado, a gente nunca falou sobre isso, mas eu percebi isso, né? Eu fui prestar um serviço, fui fazer um projeto para o Armani, já depois de pronto, né? E eu percebi que ele já tinha essa pegada, mas dava para perceber que ela estava no início, né? Uhum. É diferente da evolução que tem nos empreendimentos de hoje, né? Mas você já percebia diferenciais importantes, por exemplo, aquele parquinho onde tem um primeiro andar para a pessoa descer. Cara, já tem muitas pegadas aqui, as áreas de lazer, né? Então você já percebia realmente um empreendimento com acabamento diferente e voltado para a família, né? Para o convívio da família dentro do empreendimento. E eu digo que o mercado percebeu isso, porque assim, foi o primeiro empreendimento que a gente participou até então, a gente nunca tinha participado do Prêmio Master. Então a primeira vez que a Colil participou do Prêmio Master foi com o Edifício Armani, e ele foi o vencedor do Prêmio Master ADM daquela época, não lembro exatamente qual foi o ano. Então a partir dali, se eu não me engano, dos últimos 9 prêmios Master, nós ganhamos 5. Então, legal. Assim, mais da metade dos prêmios nós ganhamos de lá para cá. Então, assim, a gente mostra que realmente o mercado percebeu que alguma coisa diferente tinha ali, né? E aí o seguinte, falar um pouquinho para poder chegar onde entra a tecnologia nos empreendimentos, né?
A gente hoje está fazendo empreendimentos que eu digo que eles são empreendimentos de quarta geração. Então, a gente tem os primeiros empreendimentos, que é o que a Colil começou a fazer, que é o de primeira geração, que são aqueles caixõezinhos, né? Então, basicamente, eram empreendimentos que não tinham estrutura nenhuma, era um caixãozinho, basicamente era isso. Dali a gente veio para os empreendimentos de segunda geração. Então já são empreendimentos que eles começam a ter alguns diferenciais, já começam a ser todos revestidos, já começam a ter elevador, gerador. Então assim, começa a ter uma diferença aí, né? Então passamos muito tempo no nosso mercado com empreendimentos de segunda geração. Exato. O Armani, ele foi um dos primeiros empreendimentos de terceira geração do nosso mercado. Os gaps eles vão diminuindo, né? Então agora a velocidade é impressionante. A absurda, velocidade, ela né? Demorava muito tempo para ter qualquer tipo de mudança. Então Perfeito. Hoje a gente vê que termina ali, poxa, eu acho que já dá para... O salto ele demorava muito tempo, agora não, agora é muito rápido, né? Eu fico pensando assim, o que é que a gente vai trazer para dizer que o empreendimento mudou de geração? Então vamos chegar no de quarta geração. Então o Armani ele foi um dos primeiros empreendimentos de terceira geração. O que é que era o terceira geração? Era a gente começar a trazer mais lazer para os empreendimentos. Ser aquele lazer que eu tinha equipado, decorado e mobiliado. Então assim, era o que o Armani trouxe de diferente do mercado. Então a grande maioria dos empreendimentos, eles quando trazia alguma áreazinha ou outra, mas todas elas somente com a recepção montada. Todo o resto era só os espaços. Você lembra se foi o primeiro da época a trazer 100%? Foi um dos primeiros empreendimentos. Foi um dos primeiros empreendimentos assim, que teve esse destaque, assim, com aquele esmero mesmo de ter um diferencial, de já ter uma academia bem montada, de ter uma quadrazinha, ou seja, ele tinha uma área de lazer bacana que você não via em outros empreendimentos, né? Perfeito. A gente tem uma característica aqui nessa região baixa da gente, da parte baixa, que a gente termina tendo terrenos relativamente pequenos. Então a gente não consegue fazer aqueles condomínios clubes, né? E isso lá, nesse período que eu estava lá em São Paulo, eu como curioso, sempre fui muito curioso, eu visitava muitos empreendimentos, então assim, final de semana eu gostava de ir nos estandes de venda, eu gostava de ver o que estava acontecendo no mercado, gostava de visitar a obra, e lá a gente percebia que era muito comum esses condomínios clubes. E aí eu dizia, poxa, por que a gente não faz isso aqui em Maceió? Uma das primeiras dificuldades que eu percebi foi o tamanho dos terrenos. A gente estava muito limitado ali ao tamanho dos terrenos. E aí uma das soluções foi começar a fazer pavimento garagem. Então também um dos primeiros empreendimentos onde a gente começou a ter o pavimento garagem, justamente para levar espaço... Deixar o pilotismo para o lazer, né? Deixar o pilotismo para o lazer. Convívio, então a gente teve que colocar esse pavimento garagem. E aí... diversos outros empreendimentos se sucederam, né, tendo essa característica aí de ser de terceira geração, até o ponto que a gente chega no de quarta geração. Então, o que é eu digo, o Alure, ele foi o primeiro empreendimento de quarta geração. O que é que mudou do Alure para os outros empreendimentos? Foi justamente a pegada da tecnologia. Então, ele vinha com a tecnologia embarcada ali, que era diferente de qualquer outros empreendimentos. Perfeito. Então, assim, eu sempre que eu dizia para o pessoal, olha, o Alure ele já tem uma pegada diferente, ele tem uma série de tecnologias. E aí, assim, mudam, às vezes, pequenos detalhes, mas tem muitas mudanças como um todo, na verdade, né? A gente percebeu há um tempo atrás, né, que a portaria ela iria passar por essa mudança, ou seja, ela iria deixar de ser a portaria tradicional, uma guarita ali com o porteiro, e ela iria evoluir para essa portaria virtual. E a gente sabia o seguinte, que eu podia, já que a gente sabia que isso aconteceu, eu podia fazer isso desde a fase de concepção. Ou seja, o projeto ele já poderia nascer com esse pensamento. Foi aí que a gente se conheceu, ou seja, exato. Eu comecei a buscar no mercado quem que estava mexendo com isso, quem que podia auxiliar a gente, quem que podia trazer esse conhecimento para a gente, porque até então era um conhecimento que a gente não tinha. E eu lembro da nossa primeira reunião, que na verdade você fez para a gente Você fez uma consultoria de segurança ali. Você começou a analisar os pontos críticos do empreendimento, a questão de segurança e tal. E aí eu percebi, poxa, bicho, é um cara importante para a gente estar junto, para a gente trazer para a nossa empresa como um projeto a mais, porque até então esse projeto de segurança, de tecnologia, era um projeto que não estava nas disciplinas que a gente contratava, né? Perfeitamente. Então o que acontecia? Eu contratava o hidráulico, o elétrico, eu contratava a fundação e tal. E não existia o projeto de tecnologia. Então ele começou a existir depois dessa necessidade, né? A PC, Hugo, ela já tinha nascido há alguns anos atrás do Alure, tá? Tava na minha cabeça, era um planejamento, era um projeto, mas ela não tinha saído do papel nem da minha cabeça ainda. Ela estava toda pronta, toda planejada, mas não tinha saído. Foi quando nos encontramos, eu acho que eu estava fazendo uma implantação de uma portaria remota, né? Onde eu sou sócio de uma empresa de portaria remota aqui, sempre tecnologias inovadoras, né? E aí nos encontramos e disse, Alberto, estou com um projeto aqui que eu queria que você desse uma olhada, né? Foi quando a gente deu uma volta no Porto Ligate, né?
A gente deu uma volta no Porto Ligado, eu pontuei algumas coisas, Alberto, estamos juntos nesse projeto aqui, vamos tocar, né? Mas eu concordo com você que daquele encontro da gente, o Porto Ligado, ele ganhou uma carga de tecnologia. O Porto Ligado, ele não foi projetado para ter aquilo, ou seja, perfeito. a gente fez uma adaptação ali no final, incrementou algumas coisas, perfeitamente. Aí a gente foi pro Gran Fortune. O Gran Fortune, você vê que ele já teve uma pegada de estrutura diferente, né? Ele foi uma transição. Exatamente, foi uma transição. Mas eu concordo com você. O Alure realmente foi projetado do zero para a parte de acesso de pedestres, de veículos, de segurança, tudo integrado. Realmente foi uma pegada diferente. E dali para frente a sequência do... O que aconteceu no Gran Fortune? Assim, a gente ainda estava, de certa forma, um pouco inseguro, porque assim, tudo que a gente faz, eu tenho que validar comercialmente, né? Então, às vezes a gente tem grandes ideias, quer trazer muita coisa ali, mas talvez o mercado não consegue absorver aquilo ainda. E ainda existia um certo pé atrás com relação à questão da portaria remota. Então, assim, tinha muita crítica ainda. O pessoal ainda dizia, será que isso funciona? Eu não gosto e tal. E ali no Gran Fortune, o que é que a gente fez? A gente tirou a guarita, então você vê que eu não tenho mais guarita. Isso. A gente criou ali uma recepçãozinha ali onde... Espaço para um concierge, para um gerente ali na entrada principal em cima, né? Isso. Onde a gente poderia fazer o seguinte, caso o condomínio quisesse voltar para o tradicional... Operaria dali. Ele teria um porteiro que, com o auxílio das câmeras, ele poderia operar dali. E aí o seguinte, você vê lá... Você me fez um grande questionamento que até hoje eu digo, poxa, às vezes a gente está acostumado a fazer aquilo... E termina não enxergando, porque assim, é a cópia da cópia, da cópia, da cópia. Então, por exemplo, você chegou para mim e disse, por que você coloca a guarita ali na frente? Em frente ali o muro e tal. Por quê? Eu digo, porque guarita tem que ser na frente, não. Ele pode, hoje como a gente tem tecnologia, ele pode estar recuado, ou seja, ele vai estar seguro. Pode estar em outro país. Pronto. Então aí você disse, eu acho que é muito estranho, vocês pegam uma guarita e colocam ali. Muitas vezes você vê, se ele está ali para trazer segurança, ele está muitas vezes ali na cara do bandido, ele está de frente pro bandido ali. Então, tira ele ali, coloca ele, de certa forma, numa retaguarda para ele ter segurança. Perfeito. Então, mesmo que tenha uma portaria, não bota ele ali na frente. E eu comecei a me perguntar mesmo, por que eu boto a portaria ali na frente? E aí vou conversar com o arquiteto, não, porque a guarita tem que ser aqui e tal. Isso não necessariamente. Eu posso ter, assim, no código da gente, ele tem algumas permissões para a gente poder fazer a coberta tal ali na frente, né? Porque ela é exatamente limítrofe do terreno. Entendi. Sendo que é o seguinte, eu posso fazer para dar um apoio para a pessoa que vai entrar, mas eu coloco ele recuado, que foi aquele caso do Gran Fortune. Perfeito. Eu digo, na pior das hipóteses, se o mercado não comprar a ideia da portaria remota, a gente coloca um porteiro tradicional, controlezinho ali, ele fazendo todo o controle, porque assim, ele não precisa ter o visual, ele pode estar com a câmera ali, com tecnologia e tal. Exatamente. Mas é o seguinte, eu acho que a turma abraçou a ideia, então assim, até hoje lá não tem o sistema tradicional, ou seja, todos os empreendimentos que a gente entregou com essa solução, nenhum deles voltaram atrás. Não, nenhum. Então todos eles realmente continuaram. A gente vê que assim, cada vez mais a tecnologia vem trazendo inovações e isso vai cada vez mais melhorando o funcionamento, né? Então você vê, quando a gente criou essa confiança, eu disse, não, a partir de agora, a partir do Alure, a gente vai fazer uma coisa diferente. Então na arquitetura a gente exigiu uma série de soluções, né? Já visando a questão da segurança, visando a questão da tecnologia. Então você vê que hoje, eu vejo que muitas vezes vão visitar os nossos empreendimentos quando entram lá naquela salinha de segurança, que vê aquela pancada de empreendimentos. Mas para que isso tudo? Por que tem isso tudo? Os equipamentos, né? Porque tem tantos equipamentos aqui, né? Que não é muito comum. E aí, assim, é para realmente trazer essas automações, a segurança, tudo isso Perfeito. A gente vê o quanto é importante. Vou dar só um intervalo rápido aqui para chamar um patrocinador Beleza. nosso, né? Intervalo para um patrocinador. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 Distribuição. Vamos lá para esse módulo novo agora. Vamos conversar um pouco o seguinte, Hugo. Vamos falar agora da tecnologia aplicada. O legal de conversar com você, né, é porque, cara, a PC ela nasceu junto, né? Ela cresceu junto com a Colil, né? Você consegue promover um ambiente que aquele profissional que se dá o trabalho, né,
Estou me identificando bastante pelo que a gente vem conversando agora. A gente nunca teve a oportunidade de ter uma conversa desse tipo, mas estou me identificando bastante. Isso que você fala de ter perdido o pai cedo, eu também perdi minha mãe cedo, né? Então são coisas. Eu também sou uma pessoa muito curiosa. Eu me dou ao trabalho, né? Eu não é sim por sim. Eu quero saber por quê, né? E por que não, né? E por que não dá para fazer diferente? E por que a gente não pode melhorar isso aí, né? Então gosto de me dar ao trabalho. E é interessante a gente falar um pouco agora do mercado da construção civil em Alagoas, a relação dele com a tecnologia e com a segurança eletrônica. Eu vou fazer uma linha do tempo rápida aqui, né? E aí a gente conversa em cima dela, né? Acho que, em contato contigo, acho que o primeiro projeto que a gente que trabalhamos juntos foi o Time, né? Você não tratava, vamos lá, diretamente comigo, né? Eu era gerente de projetos, eu prestava serviço para uma outra empresa, né? Mas eu toquei o projeto do Time junto. Isso é que é interessante, a gente vai ver nessa linha do tempo sempre inovações, né? O Time foi o primeiro empreendimento a contar com câmeras IP. Não tinham empreendimentos aqui com câmeras IP. Todos os empreendimentos do mercado eram com câmeras analógicas, né? Então, o Time foi o primeiro a contar com câmeras IP, sistema de catracas integrado, onde quando uma pessoa passava na catraca, a câmera IP registrava uma foto no registro. Então, é inovação, né? Depois do Time, a gente teve o Porto Ligate, né? Então, o Porto Ligate também, referência, já entrou com soluções de automação. Era um prédio que ele tanto podia atender uma portaria remota como uma portaria orgânica local, já com bastante tecnologia embarcada. Todo o backbone dele já IP, olha que interessante, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais na frente daquelas telinhas que a gente usa, né? Você vê, na época do Porto Ligate, essas telinhas elas não existiam ainda, não eram comerciais. Se hoje qualquer morador do Porto Ligate quiser trocar o interfone que ele tem e botar uma telinha, não precisa fazer nada, ele despluga um e pluga o outro. Isso é a infraestrutura que a gente já dimensionava no Porto Ligate antes de ter aquela tecnologia, né? Então, ele está preparado para a evolução. Depois veio o Gran Fortune, né? O Gran Fortune também, olha, foi o primeiro empreendimento de Alagoas a contar com reconhecimento facial para os acessos, para toda essa parte de não ter mais uma guarita, né? Então, ele tinha um hall de entrada com a mesa de recepção, um conceito concierge, então, já todo um diferencial, né? E depois do Gran Fortune veio o Alure, né? O Alure é o que você falou, o primeiro empreendimento 4.0. Então, muita tecnologia embarcada, aplicativo proprietário, locker integrado com sistema, clausura veicular com portas ultra rápidas, reconhecimento de tag, Wi-Fi em áreas comuns, todo o sistema de interfonia IP, né? Já com multimídia, então você não tem mais aquele interfonezinho, você tem uma telinha onde você atende a pessoa e vê quem está lá embaixo, integração com portaria remota. Então, já uma pegada de tecnologia não vista ainda no mercado, né? Quebrando paradigmas. E aí a gente continua, né? Vamos pro GIO, né? Depois do Alure, vamos pro GIO. Tenho que falar do GIO, né? Projeto fora de série também, totalmente integrado, já com tecnologias que nem existem, né? Alberto, cara, o sensor de anti-esmagamento da porta, cara, não tá legal. Pô, mas é o que tem no mercado, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Então a gente foi por tentativa de erro e acerto, né? E hoje a gente tem uma solução que funciona muito bem, né? Para anti-esmagamento. Então são esses detalhes que fazem os projetos evoluírem, né? E aí o GIOR não tem o que falar dele, né? O GIOR é um projeto fora da curva, já com inteligência artificial embarcada nas câmeras e já fora de série. E aí o New Time depois, né? O New Time já também referência, né? Primeiro sistema de controle de acesso de catracas alemão, né? Da Volvision, aqui, integração total com o sistema de controle de acesso, Wi-Fi, segurança, central de alarme de incêndio, né? Então, o sistema totalmente integrado. Essa linha do tempo, né? Era isso que eu queria conversar contigo, cara. Para quem vai assistir isso, acho que isso vai ser um corte massa pelo seguinte, vale a pena,
valeu a pena, está valendo a pena, valerá a pena, ou seja, esse nível de evolução, porque o investimento ele é proporcional, né? Naquele primeiro projeto, vou dar um número hipotético, naquele primeiro projeto houve um investimento de 10. Nesse último projeto, houve um investimento de 100 mil. Aquele era 10, esse é 100 mil. Essa linha, ela vale a pena, você reconhece, ela é importante. Eu queria que você conversasse comigo sobre essa evolução, né? Você mais do que ninguém, porque você é o cara que paga o boleto, né? E é o cara que realmente sabe do resultado, sabe se valeu a pena ou não, para a gente poder entender, né? Eu acho que isso vai ser muito válido para o mercado de forma geral, né? E esse feedback também eu queria bastante tempo, eu vou aproveitar agora para ter de você. Eu tô com medo dessa evolução, porque estão atingindo números assim que a gente não imaginava, né? Até de investimento nos empreendimentos, né? Em tecnologia. Cara, mas ó, ela está atingindo um ponto que vai acontecer o seguinte, cara. Ela vai ter um declínio importante, tá? Estão acontecendo atualizações gigantes agora na área de inteligência artificial que vão fazer o investimento diminuir, né? Eu não sei se a gente vai... Não é uma coisa que vai cair... Faça logo acontecer. Não, mas a coisa já está naturalmente acontecendo. Então, tudo que é relacionado à parte de essa área que você trabalha, nessa área que você trabalha, essa área que você demanda, né, de projetos mais complexos e com muita coisa embarcada, a gente já tem percebido uma evolução muito grande e com benefício do custo, né? A inteligência artificial está trazendo isso aí, uma evolução com investimento menor. Mas queria a tua resposta agora dessa linha do tempo aí, o que é que você acha aí? Com relação a saber se tem valido a pena ou não, assim, a gente vê até pelos novos projetos o que a gente vem colocando, né? Que a gente vem embarcando cada vez mais soluções e tecnologias. Eu ainda vejo muitos empreendimentos, mas muito mesmo, acho que talvez poucos que estão na geração do 4.0, tá? Perfeito. Vejo que outras empresas estão nessa linha, mas não são todos assim. A gente vê que tem muitos empreendimentos que ainda não passaram a adotar essas tecnologias nos empreendimentos. E muitos eu percebo que é por causa do custo, porque você vê, no Aluri, eu assim, diversos colegas nossos pediram para ir lá conhecer o empreendimento, vou lá olhar o empreendimento, poxa, e chama a atenção a história da tecnologia. Poxa, que bacana, eu quero fazer aquilo tudo. Quem é a pessoa tal? Eu passei o contato e o cara me liga, pai, bicho, é isso mesmo? Eu fiz orçamento, mas deu tão caro esse valor. É isso mesmo? Rapaz, é isso mesmo, é caro. Tecnologia, ela é cara, mas tipo, as vantagens que ela traz para o empreendimento, assim, primeiro, você tem que vender isso, né? Você tem que mostrar ao cliente aquele diferencial para poder conseguir agregar valor no seu produto, né? Então, assim, ela se paga. Não tenha dúvida que a tecnologia ela se paga porque você cobra mais por aquilo que você está colocando. Mas são investimentos consideráveis, né? Então, assim, eu digo que hoje a gente já está falando na casa do $1 milhão. Você vê que o último empreendimento, o New Time, o que tem tecnologia nele já passou a casa do $1 milhão. Bastante. Então, assim, no próprio Aluri, a gente já chegou ali no número muito expressivo, que na época que, assim, quando eu vi a proposta, o orçamento de campanha, não é possível que vai ser esse valor todo, mas a gente vê que se paga. Tanto é que a gente não retrocedeu, pelo contrário. A gente foi para os outros empreendimentos e a gente foi investindo mais, e a gente vê que é um caminho sem volta. Então, assim, acho que cada vez mais os empreendimentos vão ter que contar com essas tecnologias. Cada vez mais os nossos projetos vão ter que ser mais bem trabalhados, mais bem dimensionados. Uma coisa que aconteceu muito com a gente era o seguinte: apesar de eu contratar o seu projeto, eu entrava com ele muito no final da obra. Perfeito. Então, assim, o que é que está acontecendo agora? A gente tem que entrar como qualquer outro, ou seja, se eu contrato a elétrica, a hidráulica, todos eles nessa fase inicial agora, eu tenho que contratar o seu projeto nessa fase inicial também, para poder a gente poder compatibilizar, para poder a gente conseguir já imprimir no próprio projeto conceitual. Muita coisa a gente termina assim, já sabendo o que vai precisar utilizar, mas assim, não tenha dúvida que a gente tem que trazer esse fechamento cada vez antes, né? É exatamente esse o conceito da... Você falou o que eu falo, Hugo. Esse é o conceito da PCI, né? A PCI, ela nasceu não para ser uma loja que vende equipamentos para o mercado. Então, não é isso, né? A PCI, ela desenvolve projetos, desenvolve conceitos,
esses conceitos e esses projetos, como você falou perfeitamente, hoje ela é uma disciplina complementar como qualquer outra, como elétrica, como hidráulica, como você falou, né? Então tem que ser visto no início, né? Então ele tem que ser considerado, o custo do investimento tem que ser visto no início, para que não seja um peso depois para o construtor. Toda a infraestrutura, compatibilização, deve considerar a parte de tecnologia também, para que você não tenha retrabalho e perda de material, né, lá na frente. E você tendo um projeto feito no início, você consegue também utilizar isso como diferencial comercial do mercado, de forma geral, como você falou. Empreendimentos do padrão 4.0 do Alure, né? Não são muitos ainda que tem hoje. Então nós temos hoje, a PC hoje já está atendendo várias construtoras no mercado, né? Realmente ela se destacou aí com a Colil, né? A gente você permitiu dar esse espaço para a gente de desenvolvimento, né? Você deu essa linha na pipa aí para gente mostrar o que a gente pode oferecer para o mercado, né? Mas é isso. Os construtores que entendem que existe uma nova disciplina, que é a tecnologia e segurança eletrônica, eles não têm esse susto que você falou, né? Porque ele já considerou isso no início da obra, então está dentro do valor do empreendimento, né? E ele usa isso desde o início até na parte comercial. Então, cara, se você tem lá no mesmo bairro, em bairros próximos, 2 ou 3 oportunidades, 2 ou 3 negócios com metragem similar, né? Mas você visita hoje um Colil, por exemplo, né? Não tem muito o que falar, né? Vou dar um exemplo. Eu estive fazendo uns vídeos agora no empreendimento, né? E a equipe toda que me acompanhou para fazer os vídeos, né? Todo mundo ficou bobo, né? Dizendo assim, cara, esse bicho, até os garfos que você está vendo aqui, eles são entregues com os talheres, né? Então, toda essa tecnologia, todo o funcionamento, né? Todo mundo ficou bobo. Esse cara, isso é entregue montado e funcionando, é entregue tudo pronto. Isso é um diferencial muito importante. Então, se você vai visitar 2 ou 3 empreendimentos prontos, né? E você vê o empreendimento com esse nível de tecnologia e sistemas, né? de segurança, é um decisor importante, né? Ele direciona o cliente para tomar uma decisão. Mas esse realmente é o ponto de vista que a gente tem, né? De mostrar para o construtor que a PCI ela não está vendendo os equipamentos, ela está trabalhando no projeto e no conceito. E que tem que ser visto do início. A gente pode entrar no final da obra, né? Já aconteceu de algumas construtoras nos chamarem no final e a gente representou, né? Mas não é a mesma coisa. Quando você trabalha com o projeto no início, né? Ele flui totalmente diferente. Né? Falar algumas coisas que eu acho que a gente tem uma sinergia muito grande. Você vê, você é um cara que gosta do que é bom. Então, assim, tudo que tem novidade, você tá ali buscando, você traz muitas vezes em primeira mão aí pra gente o que tá acontecendo. Eu vejo que você visita muitas feiras aí e tal. E assim, tudo que você traz pra gente de proposta de orçamento, você, quando tem pra escolher, eu vejo que você coloca sempre o melhor. Então, assim, isso é uma característica da nossa empresa. Então, assim, a gente trabalha. Eu sempre digo, eu trabalho com o que tem de melhor. Então, qualquer item, qualquer insumo que você olhar lá nosso, você pode ter certeza que ele está ali entre os melhores do mercado. Então a gente nunca trabalha com a segunda linha, a gente nunca trabalha com um produto mais ou menos, e a gente percebe que você é muito assim, né? Então você vai desde do sensor que você coloca ali perimetral, então assim, desde o início você já veio com uma solução bem diferente, é um negócio bem mais arrojado, bem melhor e tal. Então assim, é muito a cara da nossa empresa, então a gente gosta muito disso. A gente está fazendo uma mudança lá que eu acho que vai ser uma virada de chave muito, muito grande na nossa empresa, que a gente está lá montando agora um setor de engenharia. Então, é um setor onde a gente vai ter diversos engenheiros trabalhando projetos. E a gente vai, a partir de agora, executar esses projetos todos na própria empresa. Então, por exemplo, muitos projetos que eu contratava, gente, vou dar alguns exemplos aqui. Projeto de climatização, eram projetos que eu contratava fora. Projeto hidrossanitário, projeto, a própria compatibilização. Então, tudo isso vai ser feito agora pela nossa equipe. Eu não vou conseguir fazer os projetos muito específicos, ou seja, um projeto de fundação eu não vou conseguir fazer, um projeto de tecnologia eu não vou conseguir fazer. Graças a Deus. Porque que continue sempre assim. Porque o que acontece? A tecnologia... A velocidade dela de atualização. Eu não consigo, imagine que eu contrate alguém, que eu treine alguém.
Se esse cara ele não estiver acompanhando as novidades ali, fazendo o que você faz, de viajar, de estar vendo o lançamento, o que é que trouxe e tal, não vai funcionar. Então, é por aí. Pronto. Então, assim, então, é um dos projetos que eu não vou conseguir fazer com a nossa equipe. Porque é um projeto muito especializado e, além de ser muito especializado, ele tem essa história da inovação, da novidade Da ali. velocidade, né? Velocidade. Então, por exemplo, diferente de um projeto hidrossanitário. Então, assim, o projeto hidrossanitário... Tem as evoluções dele, mas num time muito diferente da tecnologia, né? Então, assim, acho que para a gente isso vai ser uma mudança muito grande, até pela qualidade dos projetos. Eu digo o seguinte, se você olhar um projeto de climatização que a gente faz hoje com a nossa equipe e o projeto que eu contratava, a gente está anos-luz na frente, porque assim, é uma equipe específica só fazendo aquilo, estudando aquilo, Muito verificando norma e tal. Então, acho que isso vai ser uma grande virada de chave e o melhor disso tudo, a compatibilização desses projetos. Então, assim, hoje a gente tinha uma certa dificuldade em acompanhar até mesmo versões de projeto, mudanças, tal, a própria equipe ali de obra, a gente tinha uma certa dificuldade. E agora tudo isso vai ser trazido para o setor de engenharia. Legal. E eles que fazem todo esse trabalho. Então, assim, a gente está em fase de implantação, mas isso vai ser uma mudança muito grande aí para a gente. Você vai perceber essa mudança quando você começar a ver a gente compatibilizar o seu projeto. Você vai dizer, poxa, agora tá diferente a forma que vocês estão fazendo. Você vai ter essa percepção. Já vai ser 100% em BIM ou vai trabalhar 100% em BIM já. 100% BIM. 100%. Okay. Os próprios projetistas que não entregar um projeto para a gente em BIM, a gente faz essa adaptação, faz essa mudança lá e coloca no nosso modelo federado ali, né? Legal. Ansioso aí para a gente começar, né? Beleza. Mais um intervalo rápido aqui para os nossos patrocinadores. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 Distribuição. Voltamos agora com mais um bloco. Vamos lá. Então, Hugo, uma coisa que eu queria saber de você, assim, desses anos de projeto, né? Qual foi, isso é uma curiosidade minha, né? Qual foi o projeto que te marcou mais, assim? Acho que não sei se vai ser o mesmo projeto, se vão ser dois diferentes, né? O que mais te marcou pelo desafio e dificuldade, né? E o que mais te marcou pela satisfação de realização da entrega, né? Não sei se os dois vão ser o mesmo ou se são dois diferentes, né? Na verdade, assim, é sempre o último. Então, como eu digo, a gente nunca a gente simplesmente faz mais ou menos igual aquele outro empreendimento. Então, assim, a gente sempre tem um desafio. Massa. Então, você vê, a gente entregou agora o New Time, né, que foi um empreendimento que marcou o mercado imobiliário de Maceió, um empreendimento que realmente trouxe uma série de diferenciais, um empreendimento que a arquitetura dele tem uma plástica diferente, é um empreendimento inovador em todos os sentidos. Até na questão da gestão, que é uma coisa que normalmente o pessoal não se preocupa muito, a gente tem muito essa preocupação em estar ali. A gente vai passar um ano junto da gestão do empreendimento para realmente deixar ele exatamente do que a gente pensou. Perfeito. Porque às vezes a gente entrega um empreendimento e as pessoas que estão ali pensando ele, as pessoas que estão ali à frente terminam levando ele para um outro caminho e não é isso que a gente quer. A gente quer, vamos entregar ele do jeito que a gente pensou. Manter o conceito, né? Manter o conceito. Se vocês quiserem mudar alguma coisa que a gente pensou, maravilha, mas eu preciso entregar exatamente desse jeito. Então, mas aí você vê, aí eu venho o Átrio. O Átrio é um empreendimento que a gente vai entregar ele, você vai ver que ele vai chamar, por incrível que pareça, ele vai chamar mais atenção do mercado imobiliário do que o New Time. E as pessoas às vezes não acreditam e não entendem o porquê. É um empreendimento assim muito especial, é um empreendimento que também tem muitas soluções diferentes do tradicional, não apenas na questão de tecnologia, mas assim, na solução de arquitetura mesmo, a solução de arquitetura diferente. Você sai, os moradores eles vão vivenciar uma experiência diferente, você sai do elevador todos os dias, você passa por uma passarela para poder chegar nos seus apartamentos. Ao sair da porta do apartamento já é uma experiência. Já é uma experiência. Exato. Então assim, eu não vou ter uma portaria num prédio residencial. A gente vai ter ali um lobby climatizado. Perfeito. Então, diferente do que a gente está acostumado. Então ele vai ter aquele glamour de estar num negócio diferente. Assim. Você vai ser um residencial que vai ter uns toquezinhos ali de hotelaria. Perfeito. Então é um empreendimento super diferenciado.
O New Time, ele já não é... Eu não posso dizer que ele é um residencial tradicional, mas tipo, o Átrio, ele é um residencial tradicional. Perfeito. Que inclusive ele nem pode ser locado por temporada, né? Ele tem essa vedação. Mas ele vai ter uma série de soluções que a nossa experiência nesses outros empreendimentos, como por exemplo o New Time, que tem uma pegada de hoteleira, a gente teve um aprendizado muito grande e estamos colocando tudo isso nos nossos novos empreendimentos. Então todos esses novos empreendimentos a gente está trazendo uma pegada dessa questão de experiência hoteleira que a gente viveu, do que é bom, o que é que eu posso levar para o condominial padrão tradicional, né? A gente está desenvolvendo agora um projeto novo, vai ser lançado agora no segundo semestre no salão da ADEME, que vai ser o Edifício Epic, um empreendimento assim, é por isso que eu digo assim, é sempre o último, é um empreendimento assim que eu tô babando com ele, né? Então a gente tá ali na fase final de concepção dele, com um monte de soluções também diferentes. Esse eu consegui fazer, um terreno muito grande, um terreno de 30 por 60, são 1.800 metros quadrados de terreno. E aí é o seguinte, eu consegui colocar nele tudo que eu sempre pedi nos outros e que às vezes a limitação do tamanho do terreno não podia fazer. Eu sempre dizia o seguinte... para os arquitetos, né? Os 4 últimos, minha esposa que vem fazendo, Manoel Calheiros, então assim, para mim é bacana porque assim, é muito fácil de eu fazer. A evolução da arquitetura é absurda, né? Caramba, ela evolui muito de um projeto para o outro, né? Impressionante. Evolui muito, assim, muito. Ela também assim, quando eu viajo, mesmo que seja uma viagem a lazer, eu viajo ali antenado, né? Ligado em tudo. Se você é inquieto, eu acho que ela é mais que você. E aí o que acontece? Ela termina assim, entrando na mesma vibe, né? Então a gente vai, qualquer lugar que a gente vai Legal. olhando, vai vendo. Legal. E muitas vezes, assim, todas as viagens eu sempre coloco alguma, até para poder trazer a gente para esse clima, eu sempre coloco alguma reunião ali na viagem para poder trazer a gente um pouquinho para aquele clima ali também e tá observando, né? Não ser apenas um lazer tradicional. Então você vê, no Epic, eu sempre digo o seguinte, eu queria um empreendimento onde eu tivesse uma recepção toda com o pé direito duplo, eu queria umas escadas como se fosse aquelas escadas de palácio subindo para um outro pavimento, uma academia lá em cima. Então assim, com o tamanho desse terreno, ela conseguiu colocar em prática tudo que eu sempre quis. Então toda vez ela dizia, aqui não dá por conta disso, aqui eu tenho uma limitação, já estou no limite da altura, estou assim. E nesse eu consegui fazer assim, tudo que eu queria fazer no empreendimento, eu estou colocando nesse edifício Epic. Então assim, vai ser... um empreendimento assim, fantástico. Como você falou, a evolução da arquitetura é muito grande. A gente tem uma evolução, que é que a gente percebe também. Antigamente a gente tinha um costume de trabalhar com prédios muito coloridos, com pastilhazinhas e tal. Então, assim, de ver que isso está mudando um bocado. Então, a tendência agora é a gente trabalhar com arquiteturas atemporais. Então, a gente vê muito o seguinte, você vê... há 2000 anos a gente utiliza alguns elementos na engenharia e na arquitetura que é a pedra, é o concreto, é a madeira, é o verde. Então, assim, de 2000 anos para cá, isso sempre foi utilizado e a gente agora, com o advento da tecnologia, a gente consegue inserir esses elementos nos nossos empreendimentos, nas nossas fachadas. Então, você vê, até um tempo atrás, eu não conseguiria utilizar a madeira no empreendimento. Hoje a gente consegue. A gente tem uma parceria aí com a Hunter Douglas, que fez lá o New Time, todos aqueles brises lá, imitando a madeira. Eu não podia colocar madeira ali porque a manutenção da madeira, assim, é uma coisa absurda, né? Você teria que estar tendo ali, a cada 6 meses, tá fazendo um tratamento na madeira da fachada do empreendimento. Então, isso não conseguia. Com essa tecnologia agora, a gente consegue. É alumínio, tem uma garantia de mais de 10 anos ali de garantia. Então, assim, é manutenção praticamente zero ali. Então... a gente consegue, e a mesma coisa, no concreto, você vê, a gente tem um tipo de porcelanato, que é umas réguas ali, que ele emula tão grande o concreto que muitas vezes o pessoal confunde, né? Então o pessoal, a gente tem lá, as minhas colunas hoje, elas são colunas redondas, elas são concreto aparente, e as pessoas às vezes confundem. Que, poxa, esse concreto aparente ficou muito bacana, vê que é coluna de concreto aparente. No New Time, né? No New Time, o Urban também é assim, o Átrio tem isso também, o Epic tem isso também. Então, assim, a gente está trazendo muito esses elementos. E outra coisa, a gente vê que isso não vai mais deixar de ser utilizado. Porque esses empreendimentos onde a gente utilizava muito a pastilhinha, muito colorido, eu olho para trás e digo, poxa, enjoei daquilo. Esses outros agora a gente não vai enjoar. A gente são atemporais, né? Perfeito. O conceito também Hugo, de tirar aquele isolamento, aquelas grandes paredes, aqueles paredões, integrar o empreendimento à cidade, né? E usar
a segurança, o controle de acesso e a tecnologia para criar essas barreiras invisíveis e tratar com inteligência artificial. Então, você consegue dar uma flexibilidade Cara, o Brasil não é o lugar mais seguro do mundo. Não é, né? Mas você consegue ter um empreendimento com abertura, com integração muito grande, né? Com visibilidade e com segurança através da tecnologia Nesse ponto, Hugo, a arquitetura ela anda evoluindo nessa linha, né? Usando a parte de segurança e tecnologia, segurança eletrônica e tecnologia, para poder dar esse tipo de integração, né? Essa transparência, vamos dizer assim, e não perder segurança do empreendimento, né? Eu sou entusiasta do urbanismo das cidades, tá? Assim, eu gosto, eu estudo, eu observo muito isso. E cada vez mais a gente está preocupado e é uma verdade mesmo, não é papo de vendedor, isso aí é papo para vender. Não, é uma verdade. A gente cada vez mais está preocupado com o ambiente onde aquele empreendimento foi inserido. Então, assim, qualquer arquiteto que a gente vai contratar, eu sempre digo o seguinte, olha, eu quero que esse empreendimento ele tenha alguma solução que de certa forma, ele traga algum benefício para a vizinhança. Normalmente, quando você está ali, você tem um prédio e que você coloca um outro prédio, ele só traz coisas ruins para os empreendimentos vizinhos, perder uma visibilidade, diminuir a ventilação, tal, traz coisas ruins. A gente sabe que tem esses impactos. Durante o período de obra, é transtorno praticamente todos os dias. E aí o que acontece? A arquitetura ela tem que buscar soluções que ele possa, de alguma forma, trazer benefícios. Por exemplo, as fachadas ativas, como é no caso do átrio. O átrio eu tenho lá uma loja lá que o que é que aconteceu? Eu tirei um paredão, um muro, que era para ser um muro, e a gente colocou uma fachada ativa, onde o bairro todo vai interagir. O bairro vai utilizar ali aquela loja, que no futuro será uma boulangerie, que é uma padaria aí mais sofisticada. A gente tem no átrio, os meus muros, eles não são... todos eles têm permeabilidade visual, ou seja, você caminha vendo o que tem lá dentro. Esse conceito O Alure já traz isso. O Alure começou com tudo isso, né? O Alure, na verdade, a gente teve... Toda mudança, você sabe que tem um impacto, né? Então, assim, tem aquelas reações negativas, né? Ô, Vero, participei de uma reunião lá que... né? E não é só com relação aos proprietários, não, tá? É com relação ao mercado como um todo, né? Então, assim, aquela fachada com permeabilidade visual do Alure já foi uma barreira muito grande, que eu digo que a gente quebrou essa barreira, porque eu estou vendo que várias outras construtoras, vários outros empreendimentos, eles estão vindo já com essa pegada. E ali, na verdade, é um conceito que as pessoas não acreditam nisso, mas que trazem mais segurança, tanto para a rua quanto para o empreendimento. Tem um conceito que chama olhos na rua. Então, esse conceito, na verdade, é de uma jornalista americana, que ela participou muito dessa transformação, muito lá em Nova York, onde ela era uma curiosa, e ela escreveu inclusive uma obra falando sobre as transformações da cidade. E ela fala muito nisso, de que olhos na rua, tanto quem está dentro vendo quem está fora, quanto quem está fora vendo quem está dentro. Isso traz segurança para a rua, para o bairro como um todo. Então ali, o fato de a gente tirar aquele paredão do Alure e colocar aquele vidro ali, as pessoas acham que está trazendo segurança, mas muito pelo contrário, a gente está trazendo mais segurança. Tanto para o empreendimento quanto para quem está na rua. Então ali é uma solução, na verdade, urbanística. Aquilo ali é bom para a cidade. Eu sempre digo o seguinte, olhe como é agradável você andar naquela calçada do Alure. É uma calçada agradável. Perfeito. O normal seria você andar ali com um paredão do seu lado. Exato. Certo? E ali você tirou o paredão, você tem aquela vista ali bacana. Uma calçada só de cimento, né? O normal. Uma calçada tradicional de cimento. Ali não, ali é uma calçada pensada. Ali Perfeito. Você tem árvores que são específicas para aquele fim, onde elas vão trazer uma sombra para aquela calçada. A gente adquiriu as casas em frente ao Alure, então ali na frente vai ser um novo empreendimento. E assim, eu acho que aquela rua vai ser uma das ruas mais agradáveis que a gente vai ter, justamente por conta disso. A gente vai ter no futuro árvores do mesmo porte, ou seja, árvores de grande porte, que elas vão fazer uma sombra tanto na calçada quanto na rua. Eu não tenho nenhuma rua hoje em Maceió que você ande com ela toda sombreada. Não existe rua em Maceió toda sombreada. Exato. E vai começar a acontecer isso, você vê. Aquela rua vai ser uma rua onde eu vou ter árvores de grande porte dos dois lados. Perfeito. Que vai projetar uma sombra na rua. Então, quando elas estiverem num porte grande, que as pessoas conseguirem observar isso, vão dizer, poxa, que rua bacana, que rua agradável. Isso vai valorizar tanto a rua que isso vai ser replicado por outros empreendimentos. Então, assim, são detalhes que, na verdade, não está do muro para dentro, está do muro para fora. Então, são Exato. detalhes... não de arquitetura, mas de urbanismo, né? Então a gente tem arquitetura e tem urbanismo. Isso é urbanismo. Perfeito.
Não, top. Só um intervalozinho aqui para uma chamada de mais um dos nossos patrocinadores. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 Distribuição. Pessoal, voltando aqui para mais um bloco. Vamos lá. Hugo, eu queria te falar, cara, sobre um empreendimento específico, que é o GIO, né? Eu tomei a liberdade de fazer a inscrição do GIO, né? Então a PCI, a convite da Colil, ela fez o projeto do GIO completo. Então, nós cuidamos de toda a parte de controle de acesso de pedestres, de veículos, proteção perimetral, interfonia IP, Wi-Fi das áreas comuns, o sistema todo integrado, sistema de incêndio, solução completa, como a PC ela desenvolve, né? E eu tomei a liberdade de fazer a inscrição desse projeto, do projeto do GIO, na Intelbras. A Intelbras, ela tem um espaço anual onde ela permite, né? Ela abre esse espaço para que você registre projetos e ela define uma bancada de engenheiros da própria Intelbras para premiar os projetos de destaque do ano, né? E o GIO ganhou como o melhor projeto de residencial do Brasil 2024. Olha aí, né? que bacana. Muito legal, né? Eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento, né? Fico diretamente, apesar de ser uma relação comercial, mas eu fico diretamente muito agradecido a Colil também. Isso um reconhecimento local ou nacional? Nacional. Nacional. Tá? Não é dividido por região Nordeste, nem por estado, nem por capital, nem por distribuidor local. Então, é uma avaliação feita pela Intelbras, por uma bancada de engenheiros da própria Intelbras. Então, não é votação, nem é sorteio, né? Então, a bancada de engenheiros, eles analisaram todos os projetos inscritos e escolheram o projeto do GIO como o melhor do Brasil de 2024, melhor projeto residencial de 2024, né? Fiquei muito feliz e também fiquei muito agradecido a Colil pelo espaço, né? Você sempre, Hugo, representando a Colil, né? Você sempre me deu, né, a PCI, muita flexibilidade aí no pensar, no desenvolver, né? Você acho que é a única pessoa que tem coragem de dizer, não, Alberto, eu quero mais alguma coisa, né? Vá alguma coisa diferente. Então, dificilmente alguém diz isso para mim, porque eu fico inquieto também, como você falou, sou muito curioso, você é curioso, eu também sou muito curioso. Então, foi um projeto realmente muito legal, né? No último ano, as pessoas que eu levei lá para apresentar, né, para conhecer o projeto, todos elogiaram bastante, né, todos gostaram muito. E houve esse reconhecimento aí da Intelbras, passando aí essa informação. Fui convidado pela Intelbras, agora na ExpoSec, né, de 2025. Entre 10 e 12 eu estou indo lá para São Paulo, para a feira, participar de um podcast da Intelbras durante a feira, para falar justamente desse projeto, apresentar esse projeto para o Brasil todo. Ai, que bacana, também fico muito feliz, né? E assim, mais uma vez, Maceió sendo destaque aí em cenário nacional, né? Não é a primeira vez que a gente tem esse tipo de destaque, a gente que eu digo a cidade de Maceió, né? E aí, no mercado imobiliário, na área de tecnologia, bacana, acho que precisamos divulgar isso, né? Perfeito, vamos divulgar. Mais um motivo aí para você não precisar colocar tecnologia nesse seu setor de engenharia interna, de projetos. Nem consigo. Mas beleza. Eu acho que a gente podia conversar um pouco, Hugo, sobre o GIO, e a gente pode ter, de repente, agora, acho que isso vai ser massa, a gente conversar um pouco sobre o case do GIO, né? O que é que tem de tecnologia no GIO? O que é que tem de segurança eletrônica? Quais são os detalhes, né?
E a gente pode ter a visão do construtor e a visão do projetista, né? E a gente pode discutir isso agora. Quer começar? Beleza, vamos lá. Então, eu vou lhe fazer algumas perguntas aí do empreendimento, que normalmente o pessoal sempre me questiona, me pergunta assim. Legal. E o que eu acho interessante é o seguinte, a redundância que o sistema como um todo tem, né? Perfeito. Então, vamos tocar um pouquinho nessa história da redundância. Mas você vê, um pequeno detalhe. Quando a gente começou a pensar nessas soluções, a gente sempre teve um motor de portão com aquele motor cremalheira, que era uma solução de muitos anos que a gente já tem essa solução, mas que eu julgava que aquilo ali não ia atender a nossa necessidade. Exato. Eu imaginava sempre assim, poxa, eu tenho alguma coisa, porque quando eu tenho um porteiro, ele está ali olhando e muitas vezes você está ali parado, o comando de fechar o portão, o comando de abrir o portão, tal, ele está ali observando. Na hora que a gente retira essa pessoa ali que está acompanhando isso, a gente tem que ter que a tecnologia tem que substituir isso. Perfeito. Ou seja, eu dizia, poxa, eu quero alguma coisa tipo porta de shopping. Então, Ok. uma das primeiras vezes que eu falei assim, Alberto, esses 2 portões aqui eu queria que fosse como se fosse uma porta de shopping ali, não tivesse aquele tradicional, se alguém botasse a mão na frente ele abrisse na hora e tal. E aí você trouxe essa solução, né? A gente aprimorou a solução, trazendo justamente esse detalhezinho que é uma régua de elevador, né? Então, Exato. o elevador ele é muito eficiente nesse ponto, né? A gente trouxe a solução do elevador, exatamente. Pronto. Então você vê, o elevador, se tocou a mão ali rápido mesmo, ele vai lá e ele já não... São 144 feixes. Pronto, 144 feixes de infravermelho, né? De altíssima velocidade. Então ele reconhece onde você tocar ali, ele vai reconhecer e ele abre imediatamente. Aí você vê essa inquietação, né? Eu digo, Alberto, o negócio não tá 100% ainda. Poxa, bacana, ele vai lá, quando você bota, o que é que eu percebia? Quando você botava o corpo todo ali na frente, ele reconhecia que tinha um corpo ali e ele não fazia o fechamento. Não tá bacana ainda, Alberto. Pensa alguma solução aí, você foi buscar, olha, tive uma ideia, vamos fazer um teste. Aí foi quando você fez o testezinho com o feixezinho de elevador e aí o sistema, eu digo, hoje ele tá funcionando redondinho. Perfeito. Então, quando você for vender essa solução aí para as outras construtoras, eu digo, essa solução foi desenvolvida na Colil, viu? Não, junto com a Colil, né? Já faz parte do rol aí de projetos. Aí algumas perguntas. Esse portão, esse motor deslizante, que antigamente o normal, tem muitas construtoras hoje que ainda usam, né? Aquele motor de cremalheira para o acesso de pedestres, né? Aquilo ali, se você analisar, aquilo é muito arriscado, né? Porque você tem visitantes, você tem pedestres passando por ali. Então, é muito fácil uma criança colocar uma mão naquela cremalheira ali. Então, é uma situação complicada, né? Quando você trabalha com esse automatizador de porta todo embutido na parte de cima, a segurança ela é bem maior, né? O conforto, a experiência de utilização ela é bem maior. E esse sensor, né? Ele só melhora essa experiência aí. E é na porta de entrada do empreendimento, né? A gente está falando de empreendimento de alto padrão. Você tem que ter uma experiência compatível com o empreendimento desde a entrada, né? Desde a chegada. Pronto, você vê um pequeno detalhe, né? Então, depois que colocou essa solução aí de ter esse sensor, eu digo, pronto, a solução agora é essa, Fechou. tá redonda e daqui para frente é isso que a gente vai adotar em todos os empreendimentos, né? Perfeito. Aí muitas vezes o pessoal me pergunta, mas Hugo, um monte de tecnologia aí, mas vamos lá, faltou energia ali naquele momento e, sei lá, o gerador demorou a entrar, ou faltou combustível e tal. Como é que vai ficar o empreendimento? Fica com as portas fechadas, abertas? Como é que funciona? Todos os projetos da PC, Hugo, eles têm redundância de alimentação elétrica. Então, eu tenho muito cuidado, né? Normalmente, as soluções de redundância de alimentação elétrica são divididas em 3. Né? Nós temos aí... Acho que a gente nunca teve essa conversa assim, né? Mais técnica, mas vamos lá. Nós temos uma linha de no-break senoidais que trabalham normalmente com portões e motores. Então, tudo que é portão veicular, portão de pedestres, cancela, catraca, todos esses equipamentos eles convergem para sistemas de no-break senoidais alimentados por baterias estacionárias. Então, por exemplo, no GO, todos aqueles motores ali, eles estão alimentados não apenas pelo gerador. Eles Perfeito. também têm um no-break que está segurando eles. Perfeitamente. Então, no caso de falta de energia, entre a queda da energia e a entrada do gerador, o sistema ele não cai, ele continua funcionando. Né? Se o gerador, por algum motivo, ele não entrar, você tem ali pelo menos de 2 a 3 horas de funcionamento. As portas vão abrir e fechar normalmente, você não vai ter nenhum tipo de problema.
São baterias igual de carro, normal não? Elas se parecem com as baterias de carro, só que elas são baterias estacionárias, não são baterias de carro. É uma solução até bem cara, né? Não é barata. Porque a bateria de carro, Hugo, a química dela, no carro, o carro ele tem movimento. Então, os produtos químicos eles estão ali em movimento. Uma bateria estacionária ela não tem essa condição, ela fica parada, como está dizendo, estacionária, né? Então ela é uma tecnologia diferente. As baterias que constam lá, as baterias que constam da solução são estacionárias, né? São baterias apropriadas para estarem naquela função. Então nós temos aí esse conjunto de no-break senoidais com baterias estacionárias para atender acessos, né? Motores. Então é um tipo de sistema. Nós temos no-breaks normalmente para os elevadores, só para atender a câmera e o interfone, né? Só para isso, só para ter câmera e interfone, não para atender o elevador, só para câmera e interfone. E temos os no-breaks, também quando temos esse mesmo sistema dos elevadores, atende terminais de trabalho. Então, se você tem um terminal de operação, né? Vamos lá, o gerente, o concierge, um atendente, um recepcionista. Então, os terminais de trabalho, eles também contam com o sistema de no-break voltado ali só para a máquina. E o outro sistema, que é um sistema muito robusto também, é o sistema de no-breaks online, que é o que atende os racks de equipamentos. Então, onde os servidores estão, os equipamentos de alimentação do sistema CFTV, switch, eles já demandam de uma alimentação, ela precisa ser mais controlada, né? Então, é um equipamento de no-break mais robusto, ele controla melhor a onda, para que esses sistemas eles não podem receber pico nenhum. Então é uma onda muito mais limpa, né? É um no-break online. No caso de falta de energia, entrada do gerador, não entrada do gerador, o sistema ele nem reconhece, ele não sente. Não dá nem aquela quedazinha. Nada. No caso do Joel, eu tenho então essas três soluções. Eu tenho o no-break, eu tenho esse no-break online e eu tenho as baterias estacionárias. Você tem, a Colil tem esse tipo de solução desde o Gran Fortune. Então, desde o Gran Fortune, todos os projetos que a gente vem desenvolvendo, as três soluções, tá? Porque o sistema de no-breaks, desde o Time, que a gente já tem o sistema de no-break, só que mais simples, mas a gente tem o sistema de no-break desde o Time. Aí deixa eu te falar, outra pergunta que o pessoal me faz muito é o seguinte, poxa, tá todo conectado aí. Então, por exemplo, eu vou lá e boto minha facial, mas de repente caiu a internet, caiu a fibra ótica. Como é que funciona essa redundância aí? Isso é interessante. Todos os projetos que a PCI desenvolve, ela prepara o empreendimento para vários cenários, né? Então, o condomínio naquele momento, o conceito pode ser trabalhar com uma portaria remota. Mas pode ser que o condomínio depois ele decida que quer colocar um porteiro local. Então, é muito importante a gente saber que o projeto ele está preparado para isso. Então, os empreendimentos hoje da Colil, que trabalharam com os projetos da PCI, eles podem escolher trabalhar com portaria remota, com portaria orgânica tradicional, ou até uma solução híbrida. Eles podem ter um porteiro operando durante o dia e uma portaria remota no Japão operando à noite. Então, o empreendimento ele está pronto para isso, né? Isso é bem interessante. O conceito básico para você entender isso é que existe um rack principal, que é o rack que controla todo o empreendimento, e você vai perceber sempre que no subsolo tem uns armários no subsolo, que ali é um ponto de acesso. Então, esse rack principal que alimenta todo o projeto, ele tem comunicação com esses armários que ficam no subsolo. E é naquele armário do subsolo onde chega o acesso da contratada. Então, se o condomínio fechou com a portaria remota A, B ou C, ela vai chegar com o link dela naquele armário lá embaixo. Ela não chega no rack, ela chega naquele armário. Ela pluga ali e ela opera o condomínio daquela forma, né? Terminei o contrato com essa empresa A, eu quero a empresa B agora. Você só vai tirar o acesso ali de um e colocar o da outra. E ele vai fazer a operação. O resto é configuração, né? Mas é importante que a gente diga isso. Qual foi a pergunta que você falou? Se esse link cai, então, por exemplo, esse link parou de funcionar. O prédio ele vai parar de funcionar? Então, não. Quando o link ele cai, ele perde, né? Você tem que tratar com a redundância dessa empresa que você contratou. Então, vamos lá. Contratei a empresa de portaria remota A. Essa empresa, se ela chega lá só com um link e aquele link cai, você ficou fora. Só a comunicação com a central. O funcionamento do condomínio ele continua 100%. Chega lá com o meu facial, ele vai abrir, vai reconhecer, porque essa informação está no rack. Isso, imagina o seguinte, eu sou morador do 101.
tá? Então sou eu, minha esposa e meus 2 filhos. Eu, minha esposa e meus 2 filhos, nós vamos entrar no condomínio a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora. Se a fibra ótica tiver rompida de comunicação, eu entro e meus filhos entram. Se tiver sem energia e sem gerador, eu entro. Então, o sistema está preparado para fazer o controle de acesso com várias redundâncias para que isso aconteça. Agora, vamos lá. Imagina o seguinte, que eu, no apartamento 101, eu tenho cadastrado já lá o meu pai, a minha mãe, o meu tio. Todas essas pessoas que já estão cadastradas também poderão entrar sem problema nenhum. Mas imagina que eu recebi naquele momento em que a fibra ótica de comunicação com a empresa de portaria remota ela rompeu. Aquele visitante, naquele momento, ele não vai conseguir entrar, tá? Porque ele perdeu a comunicação com a empresa que está prestando o serviço naquele momento. Então, é esse gap que acontece nessas situações. Mas os moradores, né, e os já cadastrados no sistema, eles entram e saem normalmente. E um ponto importante é o seguinte, a empresa que está prestando o serviço, esse tipo de comunicação, ele é sempre uma comunicação ativa, Hugo. Então, normalmente, quando acontece uma parada de comunicação como essa, a empresa, ela sabe primeiro que os moradores. Então, porque você imagina, estou chegando de carro, a porta vai abrir, eu vou entrar. E eu posso estar sem link. Quando o link cai, a empresa ela é avisada de imediato. Ela já sabe que o link caiu. Cara, o link caiu. Aí a empresa ela vai tomar as medidas cabíveis lá para ou vai mandar um patrulheiro para o local, ou vai ver o que foi, qual foi a causa do link, o que foi que caiu, ver as redundâncias que ela tem para levantar o serviço, né? Mas para os moradores, né, eles não sentem. Essa é a diferença de um projeto robusto para um projeto simples. Você pode ter o mesmo equipamento instalado lá numa porta, você vai olhar e você vai ver que tem um equipamento facial que quando você coloca o rosto a porta abre. Aquele equipamento ele pode estar instalado só num switch, ligado na porta e ponto. Ou aquele equipamento ele pode estar ligado num rack, com um servidor, com um software robusto rodando, com um sistema de no-breaks adequados ao funcionamento, com redundância de comunicação. Então, essa é a diferença, né? É aquele investimento de infraestrutura, Hugo, que você não vê. Você gasta muito e você não vê. Mas ele te oferece situações como uma que eu acabei de falar agora há pouco, né? Então, um morador do Porto Ligate hoje, ele pode tirar um telefone gôndola IP e pode colocar uma tela e ela vai funcionar perfeitamente, sem ele precisar fazer nada na infraestrutura do condomínio. Ele não precisa trocar um fio. Muitas vezes, assim, o morador desses empreendimentos, ele nem sabe que tem toda essa redundância ali por trás, né? Tudo isso foi pensado, tal. Exatamente. Por exemplo, sistema de câmeras lá, a gente consegue ficar com essas câmeras gravadas há quanto tempo, normalmente? O tempo, ele é subjetivo, né? O tempo de gravação de imagens, ele varia de acordo com a movimentação. Então, a temporada de chuva, a movimentação de veículos, o tempo, ele oscila. O que eu posso te falar é o seguinte, todo projeto que a gente dimensiona, no mínimo, a gente prepara para ele ter 30 dias de armazenamento, tá? Mas sempre com uma margem de segurança boa. Então, normalmente a gente trabalha com a parte de armazenamento, de storage, sempre com HDs apropriados para CFTV, que são um diferencial importante. Então, você pode colocar um HD de computador normal, vai funcionar. Mas você vai começar a perder informação, ele não vai ter uma durabilidade muito grande, então ele não é apropriado para funcionar 24 horas, né? Então, nos projetos, a gente dimensiona um sistema de armazenamento apropriado para CFTV e com no mínimo 30 dias, né? Mas isso é flexível, Hugo. Eu estou perguntando isso porque quando você bota nos orçamentos, você bota para quebrar ali. Bota. O tipo de sistema, ele é o sistema apropriado para aquele tipo de imagem, tá? A gente consegue baratear bastante isso aí, né? Só que ele não vai funcionar bem. Aí você vê, aquilo que a gente tem ali tem soluções infinitamente mais baratas do que aquela, né? Que aparentemente iria ser a mesma coisa, né? O cara tá vendo ali a câmerazinha e ele disse, esse sistema tem lá no meu empreendimento, mas é totalmente diferente do que a gente tem nesses empreendimentos. Hugo, totalmente diferente, tá? A infraestrutura que tem por trás, ela realmente ela é compatível com as obras que você executa, né? Então, quando você hoje
vai visitar um Colil, né? Você pode ter certeza que a infraestrutura que está por trás, ela é compatível com o empreendimento. E outra coisa, Hugo, vou ser sincero com você. Eu acho que eu não projetaria de uma forma diferente, né? Não para Colil, digo de forma geral. Eu acho o seguinte, a seu exemplo, né? Eu sou um cara inquieto, um cara curioso e, cara, eu não quero entrar num mercado de disputa por venda de câmera. Não é isso, né? Não é isso. Então, eu me proponho a ser um profissional atualizado, a fazer o correto, como tem que ser feito. Então, a ideia hoje do mercado não é vender por vender, né? Trabalhar com projetos com inteligência e experiência, né, acumulada, que gere valor, né? Eu me sinto muito realizado com os projetos que eu entrego, como você também deve se sentir, né? Então, quando eu entrego um projeto, eu me sinto muito realizado, né? Essa premiação agora que a gente falou do GO, fiquei muito feliz, gostei bastante, né? Então, eu acho que tem que se fazer da forma correta, né? Agora, não é o mais caro pelo mais caro, né? Eu tenho esse diferencial também, né? A gente poderia trabalhar só o mais caro pelo mais caro. Você às vezes me dá umas apertadas, né? Alberto, isso aqui não dá, então vamos arrumar outra solução e tal. Mas pode ter certeza que toda vez que eu arrumo uma outra solução, não é diminuindo a qualidade do produto, nem... Então eu quebro a cabeça realmente, eu vou para o escritório, eu fico até tarde, eu perco um sábado, eu saio de repente numa quarta-feira às 2 da manhã do escritório. Então isso acontece constantemente, né? Para arrumar justamente soluções que não depreciem o projeto, né? Então a gente consegue evoluir até na dificuldade, aí a gente consegue evoluir, né? Mas é isso. Me diga uma coisa, aqueles interfones ali, eles são todos IPs? Todos IPs. As câmeras, o sistema de vídeo monitoramento do GO, ele já, em pontos específicos, ele tem inteligência artificial embarcada, né? Então, a gente continua no GO com perímetro físico de barreira de infravermelho, mas toda a circulação externa e os acessos principais, as câmeras contam com inteligência artificial. Então, a câmera, ela reconhece que tem uma pessoa ali, não é movimento. Então, ele sabe que é uma pessoa. Então, se a gente programar que em determinado horário não podem passar pessoas por ali, ou se passarem pessoas, tem que gerar um aviso para o operador, alguma coisa do tipo, então você consegue fazer isso de forma bem assertiva. Aí você vê, ali no GO a gente tem o acesso de pedestre diferente do tradicional, né? Então eu tenho ali uma entradinha, tem um corredorzinho e tal, que o pessoal também ficou bastante inseguro. Eu digo, olha, a câmera que tem aí, ela dá uma série de possibilidades pra gente, como por exemplo, eu posso colocar que em determinado horário, o pessoal tinha medo do seguinte, olha, e se à noite alguém ficar lá escondido e alguém vier e tal, então a gente pode programar a câmera para que a partir de determinado horário, ela gere um disparo se uma pessoa estiver ali, se uma pessoa estiver, sei lá, ali parado muito tempo, escondido, então a gente tem uma série de funcionalidades naqueles equipamentos que eu consigo ter esses disparos, né? Uma característica dos projetos que a PCI desenvolve e executa é a flexibilidade, tá? Então, você imagina que a gente definiu um conceito e a gente implantou e foi entregue isso, tá? Mas, de repente, o condomínio ele pode ter uma dor diferente, que a gente não imaginou, a gente não discutimos essa dor. Que é muito comum isso acontecer. Muito comum. Tá? Então, assim, a gente, na verdade, alguns empreendimentos tradicionais a gente não opera. Mas, tipo, o New Time a gente participa da operação. Perfeito. E ali, depois da entrega, eu já fiz um monte de mudanças para poder adaptar aquela real necessidade, né? E no residencial isso pode acontecer de forma também normal. O interessante é que os projetos eles estão preparados para essa evolução e para essa adequação, né? Eu pessoalmente eu me coloco sempre à disposição dos condomínios, né? Muitas vezes eu inclusive faço questão de passar o meu contato pessoal para os síndicos ou para a comissão, para que eles nem precisem fazer aquele trânsito normal de falar com assistência técnica para assistência técnica falar comigo, né? Então eu sempre tenho um canal aberto para os empreendimentos, porque, como eu falei, eu gosto muito dos meus projetos, né? Então eu faço questão de me colocar à disposição até para acompanhar, né? E quando há alguma demanda específica, eu participo da evolução. Vou dar um exemplo do GO. Agora, na semana passada, sentimos a necessidade de colocar mais um sensor na saída de veículos, né? Fui eu que coloquei o sensor.
não cobrei, fui lá, fiquei acho que foi numa sexta-feira ou foi num sábado, chovendo, né? A síndica até disse, Alberto, você tá na chuva aqui, cara, meia-noite. Eu digo, eu quero entender o que tá acontecendo e tal. Então, realmente tem esse cuidado, né? Tem esse cuidado aí para poder entender o que tá acontecendo e fazer com que o projeto funcione contente, né? Bacana. E era uma situação que, cara, uma situação que aconteceu depois, né? Não necessariamente estaria envolvida mais ou precisasse, vamos lá, diretamente do meu contato ali, né? Mas surgiu a demanda, né? Eu tenho esse contato direto e, cara, eu não tenho problemas em ir até o local para poder entender o que está acontecendo. É bacana e assim, até um diferencial seu que muitas dessas questões às vezes nem chega pra gente, né? Então às vezes a gente não fica nem sabendo que a princípio o caminho normal seria justamente isso, vamos acionar a assistência técnica vai ver quem é o responsável por isso e aí vai acionar o profissional responsável. Então assim, quando fala tecnologia, eu digo assim, você dá essa liberdade, né? Já liga direto para você já vai lá, já vê qual é a dificuldade ali, já resolve. Então é um diferencial aí de vocês aí. Que bom. Falando do GO ainda, a gente pode falar Você fala da interfonia IP. A interfonia IP de lá é um diferencial, né? Deixa eu te perguntar, o sistema grava não? As ligações? O sistema pode gravar, tá? Para o sistema gravar, é só uma liberação de software. Então, no caso, a gente não parametrizou para ele ficar gravando. Mas, isso. Tipo, eu posso fazer, por uma questão de segurança, eu posso querer que todas as ligações ali sejam gravadas, perfeitamente. Né? Não todas as ligações, tá, Hugo? Então, você não vai por segurança, até por LGPD e tudo, então você não vai fazer gravação de apartamento para apartamento, tá? Mas toda gravação feita de visitantes para apartamento, de prestador de serviço para apartamento, do apartamento para o prestador de serviço. Então essas ligações elas ficam gravadas, né? Elas já ficam? Não. Elas podem ficar. Você pode liberar, o sistema está pronto para isso, né? O sistema está todo pronto para isso aí. Então é fazer a aquisição de uma licença. Condomínio, né? Perfeito. É fazer a aquisição de uma licença e fazer a liberação e ele já começa a gravar, né? Isso também é uma situação. Cara, desde alguns anos atrás, todos os projetos que a gente vem fazendo, o sistema está pronto para fazer a gravação. É só uma liberação de software que ele já vem gravando. O diferencial também da parte IP deles lá é a integração, né? Ponto interessante, que lá você não tem um telefone, né? Você tem uma telinha, né? Você vê, essa telinha a gente já trabalha com ela desde o Gran Fortune, né? Começou no Gran Fortune, então Gran Fortune, Alure, Gior, New Time não precisou porque é um funcionamento diferente, é um conceito diferente, né? Mas a gente adotamos elas, né? Alguns outros condomínios depois disso eles começaram a adotar também, mas você vê, não é a maioria dos condomínios que coloca, né? Você tem ali uma série de diferenciais, né? Você consegue visualizar as câmeras, de repente seu filho está brincando lá no parquinho, você consegue ver lá pelo próprio interfone. Quando a pessoa liga lá embaixo, você consegue ver a pessoa e falar com a pessoa. Esse é o principal, né? Você imagina o seguinte, tanto para a operação local, com porteiro orgânico, como uma portaria remota, veja como funciona. Eu estou no meu apartamento e o interfone tocou. Quando eu chego no interfone, não tem aquele telefone gôndola que a gente está acostumado, né? Então é uma telinha, eu toco na tela e eu começo a falar, vamos falar no caso do Gior, que está sendo operado por uma portaria remota. Quando eu toco na tela, eu falo com o atendente da portaria remota. Só que enquanto eu estou falando com o atendente da portaria remota, eu estou vendo o meu visitante que está lá embaixo. Então, imagina que o operador João da portaria remota, ele está conversando comigo. Senhor Alberto, tudo bem? Eu estou aqui com o Hugo, ele veio te fazer uma visita. Eu estou vendo se é o Hugo que está ali ou não. Né? Digo, pode liberar. Olha, o Hugo está com uma pessoa ali que diga que eu não estou, né? Eu não queria receber essa pessoa agora que está com ele. Então, você tá vendo, a segurança ela é bem maior. E como você falou também, a gente consegue, andando, né, na tela por algumas câmeras, sempre é uma decisão do condomínio, né? Ele define que câmeras elas podem ser disponibilizadas para os apartamentos. É tudo flexível, é tudo muito flexível, né? E ele pode ser entregue de uma forma, ele pode evoluir para outras. Então você pode ter ali as imagens só do perímetro, só dos acessos, parquinho, piscina. Então, dependendo da decisão operacional do condomínio, você vai adequando aquilo ali ao funcionamento. Mas lá a interfonia ela é 100% IP. E um ponto interessante também, que isso aí é muito pouco visto,
o sistema de controle de acesso, ele é integrado à interfonia IP também. Os leitores faciais, os leitores evoluíram bastante. Então, há pouco tempo atrás, na época do Gran Fortune, você tinha um leitor facial simplesmente como leitor de face e gerando o comando de abertura. Então, você lia a face, consultava no servidor, posso liberar para ele ou não? Pode. E ele fazia a abertura da porta. Hoje já não. O facial hoje, ele tem a tela do facial, ele tem as câmerazinhas que funcionam e ele agora tem, ele tem um ramal SIP. Ele é um interfone também, ele é um porteiro eletrônico também. E a gente consegue integrar isso nos projetos da PCI. Então, no sistema de vídeo monitoramento dimensionado, aquela câmerazinha do facial é uma câmera do sistema, como qualquer outra. Aquela condição de você apertar o botão para falar com a portaria remota ou para conversar com o apartamento está integrado na interfonia IP do condomínio também. Então, isso é um diferencial nos projetos que a gente executa também, essa convergência, né? Então, voz, imagem, dados, tá tudo realmente numa gestão única, né? A gente consegue integrar isso tudo, isso é um diferencial importante. Show de bola. Você tem um desafio agora que é no Átrio você colocar o primeiro empreendimento com inteligência artificial rodando e funcionando para alguma coisa do dia a dia do empreendimento. Então, perfeito. A gente tem alguns meses ainda aí para arrumar uma solução bacana. Eu tenho umas ideias, depois eu vou passar para você ver se é possível, se é viável isso. Acho que se funcionar, isso melhoraria muito ali a rotina dos moradores. E aí vamos jogar os desafios aí para você correr atrás e fazer acontecer. Também estou com algumas ideias para lá também, quero te apresentar também, Coisa já boa. para a gente poder, com esse conceito aí do aberto, né, da integração, a gente conseguir levar essa segurança eletrônica para os passeios também, né? Lógico que de forma integrada à arquitetura, ele não pode ser agressivo, né? Então ele tem que estar discreto, mas ele tem que levar essa segurança para o entorno, né? Favorecendo tanto o empreendimento como a vizinhança como um todo, né? Fazer uma paradinha aqui só para chamar mais um patrocinador. Beleza. Mais um patrocinador nosso, por favor, pessoal. Sabe aquela tranquilidade de saber que se acontecer algum imprevisto no seu condomínio, você tem uma equipe pronta para resolver com responsabilidade e eficiência? Portaria, piscina, quadra, salão de festas, tudo limpinho e em perfeito funcionamento com tecnologia de ponta e gestão profissional. Há 37 anos, a Nets constrói uma história de credibilidade, transparência e excelência na administração de condomínios em Maceió. Enquanto a gente cuida de tudo isso, você só se preocupa com o que realmente importa: viver bem e receber bem. Se você busca parceria com quem realmente entende do assunto, entre em contato conosco agora mesmo. Na solidez e segurança da construção civil que gera mais de 13 milhões de empregos. Na tecnologia presente nos edifícios, lares, fábricas, escolas, shoppings e hospitais. No desenvolvimento das obras de infraestrutura ou na inovação que realiza grandes projetos. Na robustez das soluções confiáveis e eficientes. Na construção civil tem oportunidade, tem futuro, tem tecnologia, energia e inovação. Tem R2 Distribuição. Aí, pessoal, voltando agora, vamos agora falar um pouco de um equipamento. Então, no PCIcast eu sempre vou trazer alguma sugestão, alguma ideia ou alguma coisa que a gente usa nos nossos projetos para falar um pouco para vocês. O que eu trouxe hoje foi um equipamento de reconhecimento facial, né? É um equipamento novo, tá? É um equipamento que integra biometria facial, biometria digital, cartão de aproximação. Qual o diferencial dessa tecnologia? A gente já usa ela amplamente, tá? Muitas pessoas usam ela amplamente. É o que a gente acabou de falar agora há pouco, né? A gente ainda identifica vários integradores, prestadores de serviço, usando essa solução junto com uma câmera e com um porteiro eletrônico, tá? Não é necessário. Esse equipamento hoje ele já tem essa flexibilidade. Então, você consegue pegar a câmera IP
a câmera que já está aqui no equipamento e colocar no teu sistema de câmera IP, no teu sistema de vídeo monitoramento IP. Você já consegue fazer, já consegue setar ele como sendo mais uma câmera ou do teu software de VMS ou do teu gravador, do teu NVR, tá? E o terminal SIP, né? O ramal de comunicação, o interfone que tem nele também, ele já pode estar integrado na tua central de comunicação. Então, você não precisa pegar um equipamento desse e colocar aqui mais um porteiro eletrônico e mais uma câmera. Esqueça isso, né? Então, você integra ele totalmente ao sistema, ao teu projeto, né? Seja um residencial, empresarial, um comercial, um shopping, a solução que você vai usar. Era esse ponto que eu queria passar. A nova linha também de faciais que já tem no mercado, ele já tem alimentação PoE também. Então, você consegue agora trazer só um cabo alimentando ele, né? Sem precisar fazer uma infraestrutura à parte de alimentação elétrica, né? Com fonte. E também você já tem uma grande linha de equipamentos com comunicação Wi-Fi. Então, a dica que eu queria dar para vocês era essa, que quando vocês forem dimensionar o leitor facial, não pensem nele só como um standalone simples, ligado só na porta, né? Sempre que vocês tiverem a oportunidade, mesmo se for um projeto pequeno, joga ele comunicando na tua rede de computadores, baixa um software, mesmo que gratuito, na tua rede e trabalha com ele ligado a um sistema. Ele vai te trazer muito mais valor ao teu projeto, à tua solução, gestão. O teu cliente ele vai poder usar esse equipamento infinitamente melhor. Então, ele vai ter uma tela onde ele vai poder tirar relatórios, ele vai poder bloquear pessoas, ele vai poder ter whitelist, blacklist. As facilidades são infinitas, né? Cadastramento é muito mais tranquilo, ele vai cadastrar direto no computador com webcam. Então, você agrega muito mais valor fazendo a ativação dessa solução dessa forma, né? Então, é só uma dica aí que eu queria passar para vocês, né? É uma solução que já tá sendo usada amplamente, né? O custo dela baixou demais. Então, vocês têm hoje equipamentos faciais a partir de R$600, R$700, você já tem equipamentos hoje de boa qualidade. Agora, tenham o cuidado de usar nessa linha, né? Integrado a um sistema, integrado a um software, usando todos os recursos dele. Você pode trabalhar com esses equipamentos agregados a cases específicas, né? Onde você vai poder ter um uso dele externo, com a durabilidade maior do equipamento, né? Por conta de sol, chuva, vandalismo. Né? Então é isso, pessoal. A dica que eu queria passar hoje do PCcast é utilizar melhor as ferramentas. Não é só colocar lá para ficar bonitinho, que a pessoa bota o rosto e abre. Vamos estudar, vamos dar uma lida no manual, vamos ver o que é que a gente pode oferecer e agregar valor para o cliente da gente. Vai fazer diferença no futuro. Teus projetos vão ficar bem melhores, né? E você ficar melhor na fita também. Valeu. Hugo, vamos terminar, né? Lá. Eu queria deixar aí nesse finalzinho, né? Queria entregar aqui uma lembrancinha do PCcast, tá? Você é um cara muito saudável aí de academia, então uma garrafinha e um suportezinho aqui de celular para você, viu? Um brindezinho. Depois eu vou mandar outro para sua esposa também, tá? Queria agradecer, cara, essa tua presença aqui. Você é uma pessoa que inspira outras pessoas, né? Eu acho isso massa, né? É uma pessoa que ela podia estar fazendo o mesmo, mas ela se dá o trabalho de fazer o diferente. Fazer o diferente dá trabalho, né? Uhum. Dá trabalho porque quando você se propõe a fazer o diferente, você erra, né? Você estuda para não errar, você vê exemplos para você não errar, mas erra porque você está fazendo o diferente. Então, dá mais trabalho, mas também o resultado é muito mais gratificante, né? Então, cara, obrigado, né? Por tudo. E deixar esse finalzinho agora, Hugo, para os teus agradecimentos, né? Deixar algum contato que você queira. Fica aí um espaço agora para você. Beleza. Maravilha, obrigado aí a você pelo convite. Papo bacana. Acho que dava pra gente passar mais umas 5 horas aí falando. Tranquilo, fácil. Eu sou entusiasta aí do mercado imobiliário. Realmente a gente termina tendo muito mais trabalho do que o normal, porque a gente quer fazer o diferente, quer inovar, quer trazer a solução nova, e realmente isso dá muito mais trabalho, mas também dá muito mais realização, né? Quando a gente vê ali
o trabalho final feito, depois de a gente ver tudo que a gente pensou desde o início, né? E o trabalho que eu exerço ali tem esse negócio, né? Ou seja, a gente começa do zero, ou seja, na compra da casa, começa a pensar o tipo de produto, primeiro projeto, então assim, isso é muito prazeroso. Você, depois de um tempo, você começa a ver ali o empreendimento subir. A gente está numa fase hoje do Urban bem bacana, ou seja, a gente começa a ver se materializar ali aqueles detalhes que a gente pensou de arquitetura diferente do que a gente vê em todos os empreendimentos. Você vai ver que daqui a poucos dias você vai passar em frente ao Urban e vai dizer, poxa, bicho, só o comecinho do prédio já é diferente. Ele já é diferente, já vai ter um pé direito triplo ali na frente, um pilarzão gigante, com 9 metros de altura. Isso é bacana. E assim, e aquela história, todo prédio tem ali os desafios, né? Tem aquela... Nunca tem um fácil. Sempre tem os desafios e parece que é um mais difícil do que o outro, né? Mas é isso aí, Alberto. Obrigado. Tamo junto aí, assim, parceiraço nosso aí da Colil. É bacana trabalhar com você, bacana ter uma pessoa aí sempre estudando aí essas novidades, vendo o que está acontecendo de mudança e trazendo para o nosso mercado, muitas vezes sendo pioneiros, né? Até, Marcel, eu vejo que nós somos pioneiros em algumas tecnologias aí, né? Pode ter certeza. Muitas vezes eu sento com algumas pessoas, né? Para conversar. Eu tenho um relacionamento muito bom no mercado nacional, né? E às vezes o pessoal pensa, Maceió, né? Tá... O foco é o Sudeste, né? Sul e Sudeste, né? Maceió, cara, mas a gente desenvolve. Agora, não são todos, não é o mercado todo, né? É quem se propõe, é aquilo que a gente falou. É quem se propõe sair da caixa e se dar o trabalho. Aí você vê, eu às vezes vou visitar alguns empreendimentos fora, sei lá, São Paulo, por exemplo, e aí o pessoal mostra todo... Ó, que bacana agora essa tecnologia que a gente tá fazendo. Poxa, a gente já usa, sei lá, há muito tempo. E o pessoal às vezes nem acredita, né? Mas é bacana. Aconteceu comigo há algumas semanas. Me chamaram para uma reunião, né? E foi engraçado, Hugo, porque na reunião eles me mostraram um sistema de controle de acesso, né? E disseram, olha, a gente foi a São Paulo conhecer esse sistema de controle de acesso. E aí quando eu olhei, esse sistema de controle de acesso é o tal. Ele fez, disse, não, eu conheço, sou autorizado nele, já trabalho com ele há bastante tempo e se você conhece esse sistema, eu conheço, já trabalho, tenho vários cases com esse sistema e tal. E esse outro que vocês estão mostrando aqui é esse, assim. Se você conhece esse sistema, eu conheço. Vocês não precisavam ter ido a São Paulo para buscar isso, né? A gente tem isso aqui em Maceió. Mas eu entendo, porque dá trabalho se dá o trabalho, né? Então, normalmente, a gente encontra no mercado são vendas de prateleira, né? Então, você tem um estoque que você quer vender o que está no estoque, né? É uma pegada diferente o que a gente vem desenvolvendo. Então é isso aí, que venham novos prêmios aí como esse aí que o Geo ganhou, que os próximos empreendimentos também ganhem esses prêmios e fico bem feliz e satisfeito. Terminar aqui com um aperto de mão, cara, não podia ser diferente, né? Valeu. Pessoal, muito obrigado, né, pela atenção aí nesse episódio, encerramos por aqui. Logo vamos ter mais episódios, sempre ricos aí, com bastante conteúdo. Esse foi massa, esse eu gostei bastante. E vamos lá, até o próximo. Valeu!